A carta do livro fala sobre a necessidade de buscar conhecimento. Estudar, fazer um curso dentro da área que você está procurando desenvolver. Ler um livro. Quanto tempo a gente perde vendo futilidade na internet? Quanto tempo a gente perde vendo um monte de besterol? Vou pedir para você dar um follow em todas as páginas de besterol que você segue. Se você realmente sintoniza com o caminho da evolução de consciência. Porque essa é uma atitude que vai começar a auxiliar a sua vida a se transformar. A gente não pode ficar esperando por uma vida melhor. A gente tem que ter atitude, pequenas atitudes de cortar algumas coisas e de adquirir outras que vão auxiliar na nossa evolução. E começa a buscar comunicação, porque conhecimento é algo comunicado, seja num texto, num vídeo, numa conversa que você teve com as pessoas aí que você encontrou. O conhecimento ele chega através dos meios de comunicação. Então, não fica perdendo tempo com futilidade, vai ler um bom livro. Porque daí aquela coisa, a gente fica perdendo tempo com um monte de futilidade, daí depois a gente olha para o outro que chegou a um degrau mais alto que nós e sente inveja. Mas a gente não viu todo o esforço que a pessoa fez para estudar, para se aprimorar, para se dedicar. Enquanto isso a gente estava fazendo o quê? O que a gente estava fazendo enquanto isso? Então, quando a gente olha para o gramado do vizinho, a gente tem que saber que o vizinho trabalhou para aquele gramado estar ali, porque nada cai do céu. As coisas requerem trabalho, dedicação, estudo, conhecimento. O jardim tá bonito é porque eu tive conhecimento de quais substâncias, né? Quais... Poxa, me fugiu a palavra, mas é os adubos, as coisas que tu coloca pro jardim ficar bonito, né? Eu tive que buscar conhecimento. Como é que cuida dessa planta, sabe? Requer isso. Então você que escolheu a carta número 2, busque conhecimento. Corte o contato com as futilidades. Corte o contato com aquilo que só faz você perder tempo. Porque quando você busca conhecimento, você tem mais capacidade de resolver um problema. Vou dar um exemplo bem prático aqui da minha vida. Por vezes eu tenho que editar umas fotos, tenho que fazer uns recortes, tenho que mexer no Photoshop. Antes eu não fazia isso. Por quê? Porque eu não sabia. Como é que eu resolvo esse problema? Tomando uma atitude, buscando conhecimento. Bota lá no YouTube. Como recortar foto, como recortar cabelo no Photoshop. Aprendo. Vou lá e faço. Simples assim. Como que troca o chuveiro? Busca lá no YouTube. Como que troca o chuveiro? Eu já pesquisei isso também. E aí você vai resolvendo as coisas, vai buscando conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você pode resolver as coisas. Isso é um exemplo de conhecimento prático, uma coisa que você precisa naquele momento, mas isso vale também para o teu conhecimento de vida. Por isso que antes de tudo você tem que se conhecer. Porque só vai buscar o conhecimento certo quem se conhecer. Sabe a pessoa que fica pipocando entre uma coisa e outra? Agora eu vou ser advogado, vai à faculdade. Agora eu vou... Trancou a faculdade e não quer mais. Agora eu vou fazer isso aqui. Não, agora eu vou largar tudo e vou fazer isso aqui. Ele fica transitando de um caminho em outro porque antes não buscou conhecer a si. E aí fica transitando entre um livro e outro. A gente tem que conhecer a nós mesmos para saber quais os livros certos que a gente vai ler. Pra gente saber quais as pessoas certas que a gente vai seguir na internet. Pra gente saber quais os vídeos que a gente vai ver. Pra gente saber quais as músicas que a gente vai escutar. A gente tem que se conhecer. Só quando você se conhece, você sabe os livros certos que você vai ler. Tá certo? Só quando você se conhece, você se empodera do seu caminho de alma, e aí quando você caminha por esse caminho e busca conhecimento deste caminho e desenvolve as suas habilidades com base na busca de desenvolvimento deste caminho, aí a tua vida começa a prosperar. Aí a tua vida começa a evoluir. E cara, muitas vezes a gente sabe qual é o caminho, só que a gente tem medo de caminhar. Por quê? Porque tem uma série de traumas, de dores, a gente é julgado na infância. Eu fui muito julgado na infância, cara, quando eu falava de astrologia. Olha, tem sempre um pra te desacreditar. Um não, olha, 1 milhão. Tem sempre um pra te desacreditar. Não, essas coisas de astrologia não dá dinheiro, essas coisas de jogar carta, isso aí é coisa de vagabundo e tudo mais. Cara, não deixa ninguém profetizar o teu caminho, profetiza tu o teu caminho. Pode dizer o que quiserem. Podem assim, ó, falar que não vai dar, que não vai dar. Eu vou continuar caminhando, velho. E depois lá na frente vocês vão ver, daqui a 10 anos eu continuei caminhando, deu certo. Até hoje eu escuto, cara, um monte de coisa, um monte de voz interna na minha cabeça dizendo pra eu desistir de tudo que eu faço. Só que, cara, não tem como. Essa é a causa da minha vida. É o caminho do meu coração. Então não desista da causa da sua vida. Mas você tem que conhecer a causa da sua vida, o significado da sua existência, o porquê de você estar aqui. Porque só assim você vai buscar o conhecimento certo.
vai ler as coisas certas, vai seguir as pessoas certas, vai se conectar com aquilo que estimula o desenvolvimento da verdade da sua alma. Enquanto você não conecta com isso, o que acontece? Busca a válvula de escape. Aí aquela coisa, eu quero pegar qualquer mais, né? Aí eu vou, enfim, usar qualquer coisa, substâncias, vou em qualquer lugar, em qualquer balada, em festa estranha com gente esquisita, né? Por quê? Porque tá procurando alguma forma de preencher o seu vazio. Isso é normal, todo mundo passa por isso. Eu passei por isso, não se culpe. Todo mundo passa por isso. Mas chega uma hora que a gente tem que acordar. E eu tô aqui, faz parte do meu propósito, justamente dar um chacoalhão pra você acordar. E aí, cara, porque a sua vida pode ser muito melhor. A vida pode ser maravilhosamente próspera quando você sintoniza com a verdade da sua alma e segue o seu caminho. Segue o seu caminho de alma. Aí a coisa vai pra frente. O povo cigano, Virgínia, é o povo dos caminhos. É o conhecimento espiritual, conhecimento místico que revela os caminhos. Por isso que a pessoa joga carta para entender o seu caminho, entender o que tem que fazer. Por isso que a pessoa lê a mão, começa a ver a linha da sua vida para entender como que vai guiar a sua vida. O cigano é o povo dos caminhos. Então, essa é a mensagem, inclusive, que venho trazendo aqui para você. Sintonizar com a egrégora cigana. Assim como eu me conecto, tenho o meu altar para Santa Sara, tem até o quadro aqui de Santa Sara, me conecto com essa frequência, que é para quê? Pra eu ter clareza nos meus caminhos. Que é para eu ter amor na minha vida, amor de verdade. Que é para eu ser livre e não ficar preso nos meus apegos, não ficar preso no meu medo, não ficar preso nos meus vícios e realmente ter liberdade para caminhar sem nenhum fardo na bagagem, ir longe na estrada, encontrando os oásis mais felizes. E isso é a bênção que todo aquele que se conecta com a egrégora cigana acaba recebendo. Então convido todos vocês assim, optcha! Vamos sintonizar com Santa Sara, vamos sintonizar com essa egrégora de luz, que desta forma a gente começa a receber as bênçãos também para orientar o nosso caminho, começa a cair nos lugares certos, certo? Então busque conhecimento, inclusive conhecimento da egrégora cigana, dos teus mentores, dos teus guias. Busque conhecimento de você mesmo para que você saiba o que estudar. E uma coisa que eu quero falar também é que nenhum conhecimento que você pegou na sua vida, mesmo quando você estava distante do seu propósito, foi em vão. Vou contar uma passagem da minha vida aqui também, gente. Olha, meu primeiro empreendimento, eu sempre gostei de empreender. Eu trabalhei 5 meses de carteira assinada e larguei fora, porque eu não aguentei. Fui vender brigadeiro. Fui vender brigadeiro na rua, velho. Pelo amor de Deus, eu não aguento ter patrão, cara. O cara mandando em mim todo arrogante. O cara ainda conduz uma instituição financeira com fins gananciosos. E eu tenho que aguentar esse cara, velho. Pelo amor de Deus, eu não vou aguentar esse cara. Aí eu fui embora, né? Fui vender brigadeiro, né? E depois também eu comecei a estudar teatro, fazia faculdade de teatro lá na URGS, Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a trabalhar de artista de rua. Tocava na rua, né? Fazia palhaçaria, tudo mais. E aí, enfim, ia ganhando meus troquinhos ali, não era muito, né? Mas assim, administrei tudo de uma forma que eu pudesse me manter. Depois disso que eu comecei a jogar cartas. Daí eu vi que o teatro não estava dando certo, comecei a jogar carta na rua. E quando comecei a jogar carta na rua, cara, super deu certo. Daí o meu caminho deu, essa é a minha verdade. Só que antes disso eu passei por outras coisas, né? Como eu falei, eu tive um empreendimento que foi uma agência de publicidade. Porque antes de eu estudar teatro, eu estudei um pouquinho de publicidade ainda. Eu tive uma agência com um amigo meu, o Arthur, o Tutuio. A gente teve uma agência e aí eu fazia vídeo, foto e vídeo. Eu era melhor com o vídeo. Cara, o conhecimento de vídeo é o que permite que eu possa editar os vídeos que eu posto aqui pra vocês hoje. Que eu edite os vídeos do meu curso. O conhecimento do teatro me deu uma desenvoltura para me comunicar melhor agora com vocês. E o conhecimento do meu chefe lá e tudo mais me deu esse conhecimento para entender que isso não serve pra nada. E tem que libertar mesmo, tá entendendo? Cara, era até legal, velho. Eu não vou citar nomes, né? Onde que eu trabalhei assim, né? Porque, pô, não quero queimar filme com ninguém assim também, né? Mas, pelo amor de Deus, dá pra ir muito mais além que isso. Dá pra ir muito mais além que isso. A gente só tem que acreditar e perder esse medo, sabe? De ficar preso. A gente fica assim, se segurando a um monte de coisa, porque a gente não sabe o poder que a gente tem. É só a gente soltar aquilo, sabe? De repente a vida vai pra frente muito mais, velho. Não tem que ter medo, não. Vai vender brigadeiro na rua, sabe? Mas não fica sendo escravo de ninguém, velho. Entendendo? E busca conhecimento de como vender melhor o brigadeiro. Entendeu? O que você pode fazer? Naquela época, o que eu poderia fazer, o que me veio na cabeça foi vender brigadeiro. Né? Então,
A gente tem que ver o que está ao nosso alcance. E olha que eu já sabia jogar carta naquela época, cara. Só que eu era tão descrente de mim mesmo. Eu já jogava carta na época. Eu jogava com meus amigos, mas eu pensava assim, meu, não dá pra cobrar pra jogar carta e tudo mais. Não sei, não tem nada a ver. As crenças limitantes, né? Depois eu fui desfazendo, entendendo que sim, isso é um trabalho. Muita gente chega assim, ó, completamente depressiva. E uma jogada de cartas faz elas subirem. Coisa que um monte de remédio que ela ia apagar os olhos da cara não resolveria. Então sim, é um trabalho. Então é mais ou menos assim, né? Pra vocês entenderem um pouco do meu processo, como é que foi e como que eu ilustro essa questão de como todos os conhecimentos que você tem servem para o seu propósito. Então, por exemplo, a Virgínia falou, ela trabalhou como professora. Agora ela é terapeuta. Sem dúvida o conhecimento de professora ajuda ela a ser terapeuta. E eu, meu conhecimento de publicitário, de editor de vídeo, de ator de teatro, artista de rua, me ajuda a jogar cartas hoje, me ajuda a ser astrólogo, me ajuda a fazer mapa numerológico. Então, gente, conhecimento nunca é demais. A gente só não pode ficar perdendo tempo demais com vício. Porque o vício tira a nossa energia para buscar conhecimento. Você passa fumando o dia inteiro. A hora que você vai ler um livro, você vai ficar assim, ó. Sabe? Tá entendendo? Esse que é o ponto, buscar conhecimento, não ficar se perdendo aí, né, gurizada? Pô.